Reverendíssimo Padre Neuci, presidente desta celebração eucarística, queridos internautas que nos acompanham pelo Facebook Neuci Souza, pela página Encontro com Deus e pela web rádio Ativa Comunicações. Hoje a Igreja celebra a festa do apóstolo São Bartolomeu. E na leitura do livro do Apocalipse de João, nós vemos que ele nos fala da esposa do Cordeiro, isto é, a igreja. A igreja representada pela cidade santa de Jerusalém. E como é bonito saber que o alicerce desta igreja são os 12 apóstolos. E aqui interessante também porque a leitura fala de 3 portas para o sul, 3 para o norte, 3 para o ocidente e 3 para o oriente. Ou seja, os 12 estão voltados para todas as direções, todos os pontos cardeais. Ou seja, para o mundo inteiro, o evangelho ser propagado. E como alicerce da igreja, é importante dizer, então a nossa igreja é apostólica. Nós costumamos dizer que Pedro e Paulo são colunas mestras, mas cada apóstolo é uma coluna no sentido de como você vai fazer uma construção, você não tem que fazer na fundação aquelas colunas, né, para dar sustentação para aquilo que aparece depois na construção, prédio, etc. Assim são os apóstolos, né? Nós vemos a igreja espalhada pelo mundo inteiro, mas temos que perguntar sobre o que esta igreja está sustentada. Sobre as colunas, que são os 12 apóstolos, como nós ouvimos aqui nesta leitura do livro do Apocalipse. E a gente poderia dizer, e que alicerce, hein, meus irmãos? Que alicerce! Eu sempre digo que neste alicerce tem muito suor, tem muitas lágrimas e tem muito sangue. A começar pelo sangue do nosso divino mestre, o fundador dela, da igreja. E aí passa pelo sangue dos apóstolos, pelo seu suor na labuta, nas andanças, pregando esse evangelho, e também pelas lágrimas, porque sofreram, foram açoitados, foram presos, e depois a igreja continuou, através de seus mártires, de suas virgens, de seus santos, seus papas, bispos, padres, escrevendo essa história maravilhosa que chega até nós e que nós hoje somos responsáveis para dar prosseguimento. E no Evangelho, a gente fala assim, muita gente pergunta, né? Mas peraí, vocês estão falando de São Bartolomeu, mas eu não vi falar Bartolomeu no Evangelho, né? É interessante nós esclarecermos que todos os exegetas bíblicos aí, os estudiosos, os teólogos, doutores da lei, eles concordam que Natanael e Bartolomeu são a mesma pessoa. Não há dúvida, não só a partir desse diálogo, como a partir de vários outros escritos apócrifos, para dizer que Bartolomeu e Natanael são a mesma pessoa. Mas veja bem que quando Jesus vê Natanael, ele diz assim: eis um verdadeiro israelita no qual não há falsidade. E esta passagem é muito emblemática, porque ao mesmo tempo é rica em significados, porque nós queremos destacar apenas um deles. Natanael foi sincero, ele não foi falso. Natanael foi sincero, e isto chamou a atenção de Jesus, essa sinceridade dele. Ele foi sincero não porque de Nazaré não pudesse vir coisa boa, mas porque ele falou o que ele sentia, ele falou o que estava no seu coração. Ele não foi falso. Ai, o mestre vem. Oh, não. Ele falou, mas será que de lá vem coisa boa? Como que ele será que Jesus é bom mesmo, né? E é por isso que a gente diz assim, tão interessante essa sinceridade dele, né? De falar o que estava no coração, que Jesus podia ter se sentido ofendido, né? Ou até usado palavras fortes contra Natanael, mas na verdade ele fez esse grande elogio, né? E aí então, diante do elogio que Jesus faz, né? Um homem verdadeiro, e ele então olha para Jesus e diz: mestre, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. Então ele faz essa profissão de fé. E neste diálogo, neste encontro, Filipe, um outro apóstolo, é um instrumento. Filipe, o apóstolo, é instrumento para fazer Natanael ter o seu encontro pessoal com Jesus. Filipe não se preocupou, porque Natanael era uma pessoa letrada.
Era uma pessoa que conhecia muito as leis. Mas Filipe, em momento algum, se preocupou com isso. E ele também não se preocupou em dar muitas explicações, não. Por isso é que ele simplesmente diz, vem e vê. Então, às vezes, a gente quer convencer uma pessoa a aceitar Jesus e a gente fica, ó, e reza, e faz aquela ladainha para a pessoa, e a pessoa dura de coração. Fazer igual a Filipe aqui, né? Experimenta. Né? Porque aquele que verdadeiramente abre o seu coração e experimenta através deste encontro com Jesus, não tem como escapar no sentido de não ser tocado no seu interior, que foi o que aconteceu com Natanael. E nós, como bons discípulos missionários, também devemos evitar a enrolação, a palavra é essa mesmo, viu? Enrolação dos discursos evasivos para convencer as pessoas. Nós devemos anunciar Jesus Cristo e, se o nosso interlocutor aceitar, ele vai fazer a experiência do encontro. E Jesus é quem vai transformar. Não é você, não sou eu, o pregador que vai fazer a transformação, que vai fazer o milagre acontecer. Não, nós apenas apontamos o caminho. Se a pessoa aceita, ela vai e faz o encontro. E aí a gente faz uma pergunta interessante, né? Você confiaria em uma pessoa que lhe mandasse fazer algo que ela mesma não faz? Imagine uma pessoa que dá uma receita para você contra um mal, e aí você olha para a pessoa, ela tem o mesmo mal que você, mas ela não usa aquela receita. Você confiaria nessa pessoa? Por quê? Porque a maioria dos pregadores cristãos, e aqui eu abarco de várias denominações, a maioria, eles podem arrastar multidões, mas eles não convertem quase ninguém, porque eles não fazem aquilo que eles falam. Quer dizer, eles não dão o testemunho. Essa sinceridade de Natanael falta para muitos dos nossos atuais pregadores. Falar o que sente. Tem uma história que eu vou repetir, porque eu já falei outras vezes, que você também com certeza conhece. Diz que uma mãe, certa mãe preocupada com a diabetes do filho, né? E o filho ali, ela levou esse filho, porque ela já tinha procurado vários médicos e não conseguia fazer o menino parar de comer açúcar, comer doce. E ela então levou o menino até Mahatma Gandhi. Todo mundo conhece esse grande líder indiano. Ela levou até ele, muito respeitado, tido como grande profeta. E ela pediu para ele, por favor, faça meu filho parar de comer açúcar. E depois de uma pausa, bem aquele silêncio que só Gandhi fazia fazer, né, ele levantou a cabeça, ela falou, pronto, agora vem a sentença e esse moleque vai parar de comer açúcar. Ele olhou para a mãe e falou assim, volta daqui 2 semanas. Ela saiu um pouco decepcionada, falou, mas como 2 semanas? Mas, enfim, não custa nada, eu vou voltar. E aí, ela voltou 2 semanas depois. Aí ela entrou, foi atendida por Mahatma Gandhi, baixou a cabeça, aquele silêncio, aquela concentração. Na hora que ele ergueu a cabeça, falou, agora vem a sentença. Ele olhou para o moleque e falou assim, não coma mais açúcar. E a mãe ficou parada ali esperando, que ele fosse falar alguma coisa, né? Falou, tá bom, pode ir. A mãe ficou agradecida, mas ela ficou perplexa. Ela falou, gente, mas você demorou 2 semanas para falar isso pro meu filho? Podia ter falado semana passada. Por que você não falou isso antes? E aí Gandhi respondeu, é porque há 2 semanas atrás, eu também estava comendo açúcar. Vocês conseguem entender? Há 2 semanas atrás, eu também não tinha autoridade para falar para esse menino parar de comer açúcar. Entendeu como não se deve pedir para alguém parar de beber, se você bebe? Não deve pedir para alguém parar de mentir, se você mente? Não deve pedir para alguém ter fidelidade, ser fiel, se você vive na infidelidade? Se ela é tua companheira? Esta é a coerência que é cobrada de nós cristãos. E São Bartolomeu, apóstolo do Senhor, ele que na Bíblia tenha citado com esse nome de Natanael, que significa dom de Deus, mas o nome Bartolomeu, né, que os 3 sinóticos falam, bar, prefixo bar significa filho no aramaico, então é bar, filho, então é Bartolomai, filho de Tomai, e Tomai significa agricultor, quer dizer, era filho de agricultores, né? E ele nasceu em Caná da Galileia, justamente no local onde Jesus fez o seu primeiro milagre. E ele teria, segundo a tradição dos apócrifos, né, os escritos que não estão na Bíblia, após a morte de Jesus, ele teria ido para a Índia, e depois ele retornou para a Armênia, que é muito conhecido, um país muito cristão, católico,
E ele, nesse local, conseguiu converter o rei da Armênia. Conseguiu converter a esposa, e estava convertendo muita gente. E aí os sacerdotes do lugar, invejosos que eram, pediram um martírio e conseguiram, então, arrancar o couro de São Bartolomeu. Ele teve o seu couro arrancado vivo. Ele não foi morto, ele teve o couro arrancado vivo. E aí depois foi decapitado após ter seu couro arrancado. Isso aconteceu no dia 24 de agosto do ano de 51. E nós hoje também, é bom a gente lembrar disso, a gente não pode fugir da verdade, eu estava acabando de falar isso aqui. Nós fazemos memória de um triste acontecimento que marcou para sempre a memória de São Bartolomeu, esse grande mártir da nossa igreja. Vocês com certeza já ouviram falar Noite de São Bartolomeu, né? Essa tristeza aconteceu em 1572, na França, né? Sob o reinado de Catarina de Médici. E veja bem que foi uma noite considerada a noite da intolerância religiosa, onde, prestem atenção no que eu vou falar, a manipulação político-religiosa. Repito, quando se mistura política com religião, toma cuidado. Essa manipulação, esse extremismo fez com que milhares de homens, mulheres e crianças protestantes tivessem suas vidas ceifadas. Prestem bem atenção nisso. Políticos que se diziam católicos usaram a religião para os seus próprios interesses. Infelizmente, também encontraram apoio de alguns que se diziam religiosos e também não buscavam o evangelho, mas buscavam seus próprios interesses. E esse extremismo marcou a festa de São Bartolomeu para sempre. Jamais se repita isso. Isso tem que ser esquecido. Meu irmão, minha irmã, o fato, por exemplo, vou usar uma expressão aqui chula, mas o fato de eu ser, ou de você ser palmeirense, não te impede de conviver com um São Paulino harmoniosamente, ou com um santista. Assim também, o fato de ter uma fé católica não pode me levar a odiar os protestantes, a odiar os espíritas. Eu preciso dialogar, eu preciso conviver e assim colocar em prática, na minha vida, este evangelho que prego no dia a dia. Se você tem medo de se aproximar do diferente, daquele que é de outra religião, você tem que se perguntar: será que a tua fé está firme? Você está com medo do quê? Está com medo dele te convencer a deixar a igreja? Então a tua fé precisa ser melhorada. Você precisa abastecer-se melhor da palavra, da Eucaristia. É preciso, meus irmãos, que esse fanatismo e intolerância religiosa sejam banidos da nossa realidade eclesial. E isto só vai acontecer com o uso de uma única arma: o respeito à fé das pessoas, o diálogo e a verdade. E que São Bartolomeu interceda por todos nós. Amém.